Com tanta gente nas ruas lotando as lojas ou gastando dinheiro de casa através da internet, todo cuidado é pouco quando o assunto é o direito do consumidor. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje no estúdio o superintendente do Procon de Juiz de Fora, Eduardo Floriano. Eduardo, seja bem-vindo ao Diverso em Rede. Elias, muito boa noite. Uma boa noite para você. Olha, eu já quero começar com a seguinte questão. Quais os maiores cuidados, que o consumidor deve ter ao sair para as compras? O consumidor é importante que ele pesquise os preços, ele evite a compra de impulso, que ele pesquise, ele tenha uma relação daquilo que ele precisa comprar, para ele tentar ser mais objetivo, inclusive agora nessa fase de pandemia, para evitar também que ele vá a locais muito aglomerados, que ele cuide não só da saúde financeira, como a saúde dele. Esse momento é muito importante. Com certeza, Eduardo. Uma outra coisa que acontece muito é que as pessoas fazem compras, por exemplo, nessa última semana, faltam poucos dias para o Natal, mas não gostam do produto ou precisam trocar. A loja é obrigada a fazer essa troca? Como é que funciona geralmente a questão do direito, tanto da loja quanto do consumidor também? Elias, o produto comprado numa loja física, o fornecedor ele não tem obrigação de troca. Contudo, elas costumam ter uma política de troca. E essa política, determinada pela loja, é que vai reger as obrigações e os direitos do consumidor. Então, se a loja coloca que determinado produto pode ser trocado por outro tamanho, por outra cor, ou se não faz troca aos sábados, essa política é que vai determinar. Então, é importante o consumidor, ele eventualmente, até mesmo se ele vê ali aquele quadrinho com as políticas, ele tira uma foto, para, numa eventualidade, ele precisar trocar, ele já saber quais são essas políticas. A lei, efetivamente, ela só prevê a troca de produtos quando ele é comprado fora do estabelecimento comercial. Aí sim, ele tem um prazo de 7 dias para ele refletir sobre aquele produto, até porque ele não teve, às vezes, contato com o produto. Então, quando ele chega, ele fala, não era isso que eu estava pensando, não era assim, não tem a funcionalidade, ou a cor não é exatamente aquela que eu queria. E aí sim a lei prevê um prazo de 7 dias para ele refletir e eventualmente devolver esse produto. Pois é, uma outra coisa que acontece muito, por exemplo, quando vamos em shoppings, Tem lá os produtos na vitrine, ou em grandes calçadões, grandes centros urbanos, e geralmente acontece de você entrar para comprar aquele produto e o valor está diferente dentro da loja. Isso é permitido? Não. O produto, a oferta, ela tem que ser sempre cumprida pelo fornecedor, Aquele preço colocado na vitrine, ele é considerado uma oferta ao público e se o valor estiver divergente, o consumidor ele tem o direito de exigir o cumprimento daquela oferta pelo fornecedor. Nesse mesmo sentido, Eduardo, uma coisa que acontece com muita frequência também é da gente ir a alguns locais, fazer alguma compra e não ter ali na frente da loja, por exemplo, o valor do produto. Isso também é permitido ou é obrigatório a apresentação desses valores? É obrigatório. É uma das informações básicas que o consumidor tem que saber, independente de qualquer relacionamento com vendedores ou tipo de pesquisa, é o preço do produto. Então, o produto, sempre que ele estiver exposto ao público, seja em manequins ou em vitrines, ele tem que estar com preço. Alguns produtos, existem algumas regras específicas, por exemplo, produtos muito pequenos, em que você não consegue, às vezes, afixar o preço diretamente no produto, você pode ter algumas regras de tabelas de preço, ou em supermercados, por exemplo, aquele código de barras, mas aí você tem que ter leitores de código de barra espalhado a cada raio de 15 metros. Então, assim, sempre tem que ter o preço. Em alguns casos, a lei permite que esse preço seja exposto direto no produto, por tabelas de preço ou até mesmo por código de barras. E é uma coisa que geralmente acontece, mas não com tanta frequência, a pessoa, por exemplo, faz uma compra pela internet e a partir dessa compra na internet o produto ele é cancelado pela própria loja, mesmo sem o cliente ter essa vontade. Isso também é permitido? O que a lei fala em relação a isso? Não, isso também é uma prática ilegal. O fornecedor ele tem a obrigação, pelo decreto que regulamenta o comércio eletrônico, de confirmar a compra. A partir do momento em que a compra foi confirmada, pagamento realizado, compra confirmada, a não entrega do produto configura uma infração e o consumidor tem o direito de exigir o cumprimento daquela oferta, inclusive que ele já efetuou o pagamento.
Então, isso é comum, às vezes a empresa confirma, né, a compra, aceita o pagamento e depois ela alega que ela não tem o produto em estoque. O consumidor ele não tem culpa dessa situação e ele tem o direito de exigir, né, o cumprimento da oferta. Agora, imagine se, por exemplo, comprei um celular na internet, ou comprei, na verdade, numa loja física. Vamos utilizar o exemplo da loja física. E, nesse sentido todo, depois de algum tempo, o celular quebra por algum motivo, ou veio com algum defeito de fábrica que até então na loja não foi apresentado. A loja pode alegar, por exemplo, mau uso. E se, no caso, não for mau uso do cliente, o que ele pode fazer? O importante tem duas questões a serem colocadas. Primeiro, que o consumidor, existem aqueles vícios aparentes, fáceis de constatação. Ele comprou o produto, veio na caixa. Quando ele abriu o produto, tem um risco, por exemplo. Ele tem um prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis para fazer uma reclamação. Essa reclamação pode ser direta ao fornecedor ou, por exemplo, em um site de reclamações ou no próprio PROCON. Qual que é o direito do consumidor? Ele tem o direito a ver aquele produto, aquele vício, aquele problema sanado no prazo de 30 dias. O fornecedor, então, ele tem 30 dias para pegar aquele produto e sanar aquele problema. Se em 30 dias ele não sanar o problema, o consumidor ele pode escolher ou a devolução do valor corrigido, a troca do produto por outro produto ou o abatimento proporcional do preço. O abatimento é muito pouco visto, seria, eu comprei por 100, tem um risco aqui, eu vou diminuir 10, 20, é um critério muito subjetivo e difícil de ver. Mas, em via de regra, o consumidor, ou ele pede dinheiro de volta, ou ele troca o produto por outro produto em perfeito estado de funcionamento. Agora, nós já falamos muito sobre essa questão, né, de trocar produtos também, aqueles que querem devolver depois de 7 dias comprados pela internet, não gostou, experimentou e achou o produto desinteressante. Mas eu queria saber também quais são as dicas do PROCON para você que vai fazer agora a compra de fim de ano. Muita gente deixa para cima da hora, né? Várias pessoas já estão aí pelas ruas da cidade, tanto na capital também quanto no interior, fazendo as suas compras. Quais são as principais dicas do PROCON para essas pessoas? Quem vai fazer compras online? A primeira coisa é verificar a confiabilidade do site, né? Faça uma pesquisa na internet antes, verifique se lá no rodapé da página existe um cadeado de segurança mostrando que aquele site é seguro. Verifique junto ao site consumidor.gov.br se é uma empresa que apresenta um alto índice de reclamações e não só isso, se ela não responde ou não atende às reclamações, né? Verifique a opinião dos outros consumidores sobre aquele site e também o PROCON de São Paulo ele tem uma lista, vamos dizer, uma lista negra, né, daquelas empresas que com frequência são apontadas ou como empresas que não respeitam o consumidor ou até mesmo fraudulentas. Então vale a pena essa pesquisa, ainda mais hoje, né, com a quantidade de golpes que a gente verifica na internet. Pois é, uma outra questão importante, Eduardo, é que as pessoas que estão nos acompanhando podem ter, por exemplo, a seguinte dúvida, o que eu posso levar para o PROCON resolver em relação à loja ou que eu levo para outras instâncias jurídicas? Você poderia responder isso para a gente também? O PROCON, ele tem a capacidade de resolver qualquer problema do consumidor. A única coisa que o PROCON não pode é impor, por exemplo, danos morais, essas questões que só o Poder Judiciário ele pode atender. Agora, pedido de cumprimento da oferta, devolução de valores, não cumprimento de publicidade, publicidade enganosa, todas essas questões podem ser levadas ao PROCON. O PROCON, além de ter uma instância administrativa de aplicação de penalidade, ele também funciona como um órgão de mediação e conciliação. Então, nós tentamos ao máximo e somos assim bastante eficientes, né? 85% a 90% dos casos que chegam no PROCON saem de lá solucionados. Então nós temos além dessa penalização do fornecedor pelo descumprimento da lei, nós fazemos todo esse trabalho de conciliação entre as partes para que um acordo, né, que interessa aos dois, ele seja levado a cabo.
Excelente. Olha, e para poder bater um papo com a gente sobre essa situação também, eu quero convidar agora Sabrina Silva, lá do Campo das Vertentes. Sabrina, uma boa noite para você. Eu quero saber se você já fez as suas compras, já pegou algumas dicas aqui ou vai deixar para fazer durante a semana. Sabrina, uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite, Eduardo. Bom, as compras aqui, Elias, só depois de ouvir as dicas do Procon, porque caso contrário, existem algumas dúvidas que podem, se a gente não tomar muito cuidado, né, acabarem correndo aí em situações desagradáveis e o Natal pode não acabar muito bem em relação às compras e a presentes. Elias, aqui nós temos duas cidades que são referências pra gente, que é Barbacena e São João del Rei, porque são as mais populosas. Por isso, eu peguei a nota em relação aos PROCONs dessas cidades. Em São João del Rei, eles fizeram uma campanha através de veículos de comunicação, de imprensa, para conscientizar a população em relação às compras. Por isso, também estão fazendo atendimentos online de 8 às 5 da tarde, por agendamento, para que as pessoas possam levar a conhecimento do PROCON qualquer situação desagradável. A mesma situação acontece em Barbacena, só que aqui, além de fazer campanhas educativas, de conscientização, de que pode ser feito diante de um problema na compra de um produto, estão sendo realizadas também campanhas para o não ao endividamento, uma compra consciente, para que não passe o Natal, o Ano Novo, as pessoas não fiquem aí com uma série de dor de cabeças por conta desse endividamento. Vou comprando por empolgação, na hora de pagar, aí começa a dor de cabeça, viu, Elias? Então o Procon está funcionando, não há ocorrências grandiosas em relação a isso, ainda não foi feito um balanço. O único balanço que foi realizado aqui na nossa região foi em relação a Black Friday, que não teve ocorrências quanto foi registrada em 2020. Portanto, aqui seguimos normal, todo mundo aqui muito normal, todo mundo fazendo as compras aqui de forma normal, tá tudo esperando que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Excelente, Sabrina, e a gente realmente espera que as pessoas elas sejam responsáveis, né? Principalmente nessa questão de fazer compras, não aí atropelar o orçamento. Afinal de contas, o cartão de crédito depois chega a fatura, então não é uma renda extra, viu? Tenhamos responsabilidade. Sabrina, muito obrigado. Para poder concluir a minha conversa aqui também com o Eduardo, eu quero aproveitar agora também a oportunidade para perguntar sobre a questão do CPF. Muitas lojas, Eduardo, utilizam, por exemplo, do CPF para poder estar cadastrando ali na loja, oferece algum desconto. O cliente ele é obrigado a fazer isso? Isso também é legal diante da lei? Não, o CPF ele pode ser exigido, né, do consumidor para emissão de nota fiscal. Né? O cupom fiscal, que é aquele ordinariamente tirado, ele não exige a emissão de CPF. Já para a emissão da nota fiscal, sim, o consumidor precisa ter o CPF, inclusive porque é uma exigência, né, da Receita Fazendária Estadual que, no caso de troca, aquele CPF esteja indicado na nota fiscal. A nota fiscal, para fins de captação de um cadastro, ele tem que ter o consentimento do consumidor, isso está na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para a formação de um cadastro, seja ele para qualquer fim, ele precisa ter o consentimento do consumidor e ainda é importante que o consumidor saiba a finalidade daquele cadastro. Então, além do consumidor ter que dar expressamente o seu consentimento, a loja tem que informar qual é a finalidade do uso daquele cadastro. Então, se aquele cadastro vai ser para fins de encaminhamento de mensagens publicitárias no futuro, ou até mesmo se eles vão compartilhar aquilo com outras empresas, né, parceiras, tudo isso deve ser devidamente informado e o consumidor ele tem que consentir expressamente com isso. Excelente, Eduardo. Olha, muito obrigado pelas informações. Eu espero que você que nos acompanha aí também tenha pegado dicas preciosas. E se você for comerciante também, vamos ter atenção, alguns cuidados aí, sem dúvida alguma, para evitar um problema no futuro. Eduardo, muito obrigado. Gostaria de destacar mais alguma coisa? Não, Elias, eu agradeço muito a atenção e a oportunidade aqui que foi dada para o Procon expor realmente os direitos do consumidor. A gente agradece, Eduardo. Obrigado.